Bem-vindo ao curso da Coopercube. Aula 1. Referência rápida. Visão geral. Coopercube é uma ferramenta para criar cenas 3D interativas de uma forma simples, de simples visualizadores de modelos 3D a jogos 3D completos. Basicamente, o processo de criação dessas cenas funciona assim. Edite sua cena 3D no editor Coopercube. Crie geometria 3D no editor ou importe de outras ferramentas de modelagem 3D. Aplique configurações de colisão, texturas, materiais e outros aos itens em sua cena. Selecione um alvo, como o Windows ou Android, e clique em Publicar para testar sua cena 3D. Você não deve estar entendendo nada, né? Calma, vou explicar tudo ao longo do curso. Bom, vamos começar com o básico. O editor é bastante simples de usar. Ao iniciar o editor, há uma visualização principal e uma barra de ferramentas. Com os 4 botões da porta de visualização, é possível mudar a visualização atualmente ativa para outros modos. Visualizar a cena da perspectiva, de cima, para a esquerda ou para a direita. Você também pode usar os atalhos F1, F2, F3 e F4 para alternar entre essas visualizações. Existem 4 botões mais importantes com os quais você precisa se familiarizar. Os 4 botões à esquerda, mover câmera, mover objeto, girar objeto e dimensionar objeto, são as principais ferramentas que você precisará usar. Selecione um deles e você poderá modificar a maioria dos objetos na cena 3D facilmente ao selecioná-lo e arrastar uma das setas exibidas no objeto. Você também pode usar os atalhos Q, W e R para isso. A coisa mais importante a fazer é criar objetos em sua cena 3D. Você pode fazer isso clicando em um botão na barra de ferramentas na guia Edição de cena. Com o botão do cubo, você pode criar um cubo, por exemplo. Clicar 2 vezes em uma das texturas na janela de textura abaixo irá atribuir uma nova textura para ela. Existem outros botões para criar esferas, cones e cilindros também. Mas para objetos mais sofisticados, você pode querer importar uma malha 3D existente ou uma que você criou em um pacote de modelagem 3D externo, como Maya, 3D Studio, Softmagic, Blender ou Anim 8-or. Coopercube é capaz de importar uma grande quantidade de formatos de arquivo, por exemplo, FBX, 3ds, ODG, B3D, CSM, DAI, DMF, OCT, IRMESH, UVO, X, MS3D, Mi3D, MESH, LMTS, BSP, MD2, STL, então você só precisa salvar sua malha em um desses formatos de arquivo suportados ou usar um exportador para um desses formatos em seu pacote 3D. Para importar um arquivo 3D externo, use o comando arquivo, importar, malha estática ou clique no botão da barra de ferramentas para importar o arquivo. Voila, agora está no Coopercube e você pode colocá-lo, dimensioná-lo, editar seus materiais e usá-lo em sua cena 3D. Coopercube inclui vários tipos de objetos 3D que podem ser adicionados a uma cena 3D. Esses objetos 3D às vezes também são chamados de nós de cena, porque o Coopercube usa um gráfico de cena hierárquico para exibir gráficos 3D. Cria vários primitivos 3D, cubo, esfera, cilindro, cone e plano. Use-os para colocá-los em qualquer lugar da cena. Eles podem ser configurados para bloquear ou receber a luz ao usar o recurso de mapeamento de luz do Coopercube, ou simplesmente decorar sua cena. Se você deseja criar cenas mais complexas, é recomendado modelá-las em um editor 3D externo e importá-las como malha. Inicia o criador da sala para gerar uma sala 3D simples com paredes. Quando você clica neste ícone, uma caixa de diálogo é aberta onde você pode pintar pisos e paredes. Ao clicar em OK, uma sala 3D muito simples é criada para você.
Cria um nó de cena de terreno, para editar terrenos com árvores, grama e muito mais. Importa uma malha 3D estântica de um arquivo, como um arquivo 3ds 3D Studio. Existem muitos arquivos 3D suportados. Se você deseja criar cenas 3D complexas, esta é a maneira recomendada de importar seus arquivos para o CooperCube. CooperCube suporta a animação de personagem 3D em tempo real, também conhecida como animação esquelética. Isso é feito usando um esqueleto animado consistindo de juntas com uma pele de vértices. Você pode modelar e animar caracteres animados usando qualquer software 3D, exportando isso para um dos seguintes formatos de arquivo e importá-los para CooperCube: FBX. FBX apenas na versão do Windows do CooperCube. Milkshap. MS3D. Microsoft DirectX. X. Arquivos B3D. B3D. Cria uma luz posicionada no espaço 3D. A luz pode ser usada para o Lightmapper ou para acender dinamicamente sua cena 3D. As luzes têm um raio no qual afetam os itens ao redor deles e uma cor. Além disso, para o Lightmapper, você pode selecionar se a luz deve lançar sombras ou não. Cria uma luz direcional. Isso é útil para simular uma fonte de luz de uma posição muito distante, como por exemplo o Sol. A posição 3D da luz não é usada para cálculo leve, apenas a direção dos raios. A luz pode ser usada para o Lightmapper ou para acender dinamicamente sua cena 3D. Nota: materiais mapeados Normal Map trabalham apenas com luzes do ponto em CooperCube, as luzes direcionais são ignoradas. Cria uma câmera, a partir da qual a cena será desenhada assim que você publicar a cena. As câmeras funcionam como câmeras do mundo real. Elas têm uma proporção da imagem e um campo de visão. Além disso, você pode definir o Nearplane, padrão 1, e o FadePlane, padrão 3000, que define entre quais valores a geometria será desenhada. Se, por exemplo, algo estiver mais longe do que 300, não será desenhado. Observe que aumentar este valor reduzirá a precisão do desenho, porque isso afeta o Z-Buffer. Você pode adicionar vários comportamentos a uma câmera na guia comportamento, incluindo comportamentos especiais apenas para câmeras, como um controlador de estilo de tiro em primeira pessoa. Cria uma árvore gerada proceduralmente com base em parâmetros especificados pelo usuário. Cria uma superfície de água refletora em tempo real com alguns parâmetros, para que possa ser usada para criar lagos, rios e oceanos. Um billboard é simplesmente um sprite 2D colocado no espaço 3D. Um plano sempre voltado para a câmera. Os billboards são geralmente usados para criar partículas, luzes de laser, fumaça e similares. Se comporta exatamente como o billboard normal, mas está sempre em pé, verticalmente. Isso é útil, por exemplo, para criar plantas rapidamente de uma forma simples. Simplesmente atribua a imagem de uma árvore ou alguma grama como textura a ela, e ela se parecerá com uma planta.
Um sistema de partículas pode ser usado para simular efeitos como fogo, fumaça, chuva, neblina, etc. A janela da propriedade possui várias configurações com as quais é possível customizar o sistema de partículas para que fique exatamente com o efeito desejado. Um Maskbox é um cubo com 6 texturas desenhadas sobre toda a cena, usado para criar a ilusão de um céu ou ambiente. Usado para criar um som colocado em algum lugar no espaço 3D, mas também pode ser usado para reproduzir o som 2D normal, por exemplo, para a música de fundo. Um path define um caminho no espaço 3D e pode ser usado para fazer um objeto segui-lo. Basta adicionar o comportamento seguir caminho a qualquer objeto 3D para fazer isso. Os caminhos podem ser um círculo fechado ou uma linha simples e ter um parâmetro denominado thickness que controla como ele interpola entre os nós do caminho. Use o botão criar um nó de caminho para adicionar mais nós de path ao caminho. Um nó de path em um caminho. Quando um path é selecionado, clicar neste botão adicionará um novo nó de caminho a esse path. Uma sobreposição 2D pode ser usada para mostrar logótipos em 2D sobre a cena 3D, ou até mesmo para criar botões que acionam ações quando clicados. Se comporta como uma sobreposição 2D e pode ser usado para simular a entrada em dispositivos sem teclado, mas com tela de toque. Com isso, é possível fazer seus jogos rodarem também em tablets, celulares e outros. Então galera, o vídeo foi esse. Na próxima aula estarei ensinando a configurar a câmera. Eu sei que não expliquei direito algumas coisas, mas calma, estarei ensinando tudo aos poucos. Enfim, falou!